Pessoal, módulo 12, cidadania e democracia. Já falar um pouco sobre política, na verdade, ciências políticas, na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Tá? Os gregos, eles desenvolveram um sistema político que a maioria dos países do mundo usam hoje, que é o sistema democrático de governo. Não é um sistema perfeito, está longe de ser. Porém, ele é muito melhor do que, por exemplo, se nós vivêssemos numa ditadura, num governo em que nós não tivéssemos nenhum direito de expor as nossas ideias, de votar, né, de participar um pouco mais aí das decisões, da política e tal. Os gregos, eles se dividiam da seguinte maneira, tá? Esparta, que é uma cidade muito forte, aí vocês já viram que Esparta é uma cidade muito poderosa, era uma oligarquia. O que era uma oligarquia? Ou melhor, o que é uma oligarquia? É quando o governo ele é controlado por um grupo pequeno de pessoas. Então, Esparta não era uma democracia. Esparta era um governo bem tirânico. Os espartiatas, que eu coloquei aqui, ó, tem uma pirâmide social na página 5 que vocês têm que completar. Eles tinham as terras e eles eram donos de tudo. Eles foram os descendentes dos dórios que invadiram a Grécia lá no ano 1200 e eles acabaram meio que dominando a parada toda e eles controlavam tudo, tá? Os periecos, eles eram cidadãos de segunda classe, ou seja, eles tinham alguns direitos, eles tinham algumas terras, mas eles não mandavam, tá? E os ilotas, basicamente escravos. A gente não chama de escravos, mas eles eram servos dos espartiatas, eles eram servos dos espartanos, ok? Resumindo, se você falar de Esparta, você está falando de uma oligarquia, de um governo meio que uma ditadura, meio que os ricos mandam em tudo, os pobres que se explodam, ok? A educação, se você fosse um menino de Esparta, vocês fossem meninas de Esparta, a educação em Esparta ela era voltada a formar guerreiros. Uma criança com um problema físico, uma perna torta, um olho torto, um problema de coordenação motora, era jogado no penhasco. O infanticídio era normal em Esparta. Matar uma criança, sacrificar uma criança não era crime. E os pais não tinham esse lance de, meu bebezinho e tal. Jogar na montanha se estiver doente. O próprio conceito de infância nem existe. Tipo assim, todo mundo olha para uma criança e não vê uma criança, vê um adulto pequeno. Tá? E a partir dos 7 anos de idade, galera, as crianças, os meninos já eram levados para o Estado, para o governo, e o governo é quem passava a educar essas crianças. Então, o menino de 7 anos em diante, ele já tinha que estudar para ser um guerreiro, para ser um militar. Então, passava por teste físico, passava por uma série de treinamentos que tornariam ele um grande guerreiro. Por isso que Esparta tinha um exército bastante intimidador. Acho que vocês já lembram do filme 300 aí, né? Isso é Esparta! Não sei se vocês já viram, um monte de cara bombado, com o abdômen rachado. Enfim, né? Tá? A gente viu isso antes de ontem, que a Pro estava falando sobre Grécia Antiga, aí aparece um vídeo que tava lá. Aparece só uma cena mesmo. Só isso. Parece isso. Só isso. É o Leônidas, né? O rei de Esparta, o grande general lá de Esparta e tal, né? Certo. É bom esse filme. É que voa sangue da gente quando a gente está assistindo, mas é bem legal. Não assistiu, não? Seria uma boa. Acho que seria uma boa opção. É porque se a gente vamos só dar uma esticada no conteúdo e a gente para e esse filme eu acho que não é muito demorado, tem só 13 dias e 2 horas e meia. Brincadeira, deve ter umas 2 horas de filme. O 2 é horrível, tá? O 2 eu não faço questão nenhuma de assistir, mas o 1 é bom. O quê? O Esparta 2 é meio zoadinho. E vocês sabem que Esparta é a guerra dos gregos contra os persas, né? São as guerras médicas. Os persas eram o maior império do mundo, eles invadem Xerxes, o rei Xerxes da Pérsia, invade as ilhas gregas tentando tomar o comércio do mar Egeu. Aí os gregos dão um couro nos persas. Bom, beleza. Os atenienses criaram o governo que nós temos hoje. Então os atenienses eles eram injustos, desiguais, pobre sempre se ferrou na vida, não tem essa. Pobre não tem um minuto de paz nesse mundo, tá?
Cabe lembrar vocês disso. Tom. Mas os gregos atenienses criaram uma parada mais interessante. Eles eram mais voltados à discussão política, à filosofia, ao teatro, à música, tá? Aos bailão, pá, Não, deixa eu ver. Quem mandava na parada toda? Os eupátridas, os primeiros gregos, os primeiros aqueus, os primeiros jônios, os primeiros eólios lá que chegaram na Península Balcânica, né? No sul da Península Balcânica, no Peloponeso ali, Ática, né? E por aí vai. Depois viu os georgóis. Os nomes são esquisitos, tá? Mas é importante vocês terem uma ideia do que são esses nomes. Eupátridas, os bambambam. Os georgóis, que eram cidadãos de segunda classe, tinham terras, eram comerciantes, mas não eram tão ricos e não tinham tanto poder. Depois viu os estrangeiros, que basicamente o cara vinha lá com o barquinho dele lá e vendia as capinhas de celular dele lá, né? As slime, as paradas e tal, as maquiagens, as bases da Virgínia, tá? E aí os estrangeiros faziam os comércios ali e tal. Se você tivesse devendo para alguém ou fosse comprado numa feira de escravos, você seria um escravo que nem pessoa você não é nem considerado uma pessoa, você é considerado um bicho, uma ferramenta, um animal. Você está abaixo de um boi, por exemplo, se você for um escravo. Hã? Mas uma pessoa é um animal racionado? Sim, mas aqui quando você é comprado como escravo, você não tem nem sequer o direito de dar a sua opinião. Você é uma coisa, você é uma ferramenta comprada por alguém. Comprar um escravo é a mesma coisa que hoje em dia nós comprarmos um computador ou um celular. Eu comprei, vou usar, é meu, se eu quiser quebrar eu quebro, se eu quiser jogar fora eu jogo. O escravo é tratado dessa maneira. Eu não quero mais esse celular novo aqui, nem um escravo, certo? Mas a escravidão nessa época ela tinha um lance diferente, por exemplo, da escravidão do Brasil colonial, que os negros apanhavam, morriam com menos de 10 anos de vida no Brasil. As condições dos negros no Brasil eram terrivelmente piores. Tá, por quê, professor? Porque no mundo antigo, o escravo podia ser assistente de um arquiteto, ele podia ser assistente de um professor, ele podia ter concubino ali, podia ter relação sexual com o seu senhor. Era normal um homem ter vários filhos com as escravas dele. Então era uma situação ruim, porém talvez menos violenta, talvez, eu não sei se eu consigo dizer isso, do que a escravidão no Brasil colonial. Só para dar uma comparada, tudo bem? Legal vocês darem um Google depois sobre isso. Quais as diferenças da escravidão da antiguidade em comparação com a escravidão do Brasil colonial? Acho que é legal saber isso. Brasil colonial, que é o Brasil, a escravidão no Brasil. Okay? É bom dar uma estudada nisso, é um tema importante para a história. Tá? E aí, vinha os escravos, certo? Ok. Então significa que por causa desses três malucão aqui, ó, Drácon, Solon, Clístenes, os gregos passaram, os atenienses, melhor dizendo, passaram a ter um sistema democrático. Como assim? E lembra que não era tão democrático, tá? Por exemplo, mulheres e estrangeiros escravos não podiam votar, não podiam participar. O Drácon, ele é um legislador ateniense que ele vai criar a primeira lei escrita da Grécia. Não existiam leis escritas, as leis eram orais. E os eupátridas, em geral, eram os malandrão, né? Eles mandavam tudo, metia a caneta Bic lá em todo mundo na hora e mandavam o que eles queriam, era feito. Com o Drácon, isso vai dar uma melhorada, porque o Drácon vai criar as leis escritas, o direito grego. Tudo bem? Beijo. Então, dá atençãozinha aí, cara. Não, não. Sei que minha aula é ruim, mas faz um esforço. Eu sou aluno legal. É que eu quero tirar o ponto azul em inglês, que eu sou horrível. Se você não prestar atenção em mim, você vai errar até o nome. Não! Você vai tirar 7, 8, 9. 20. 9 você vai tirar. Estou profetizando. É que nem inglês, é prova de ser. Hã? O Solon, ele fez uma parada muito louca. Ele acabou com a escravidão por dívidas. Nós somos cidadãos atenienses, nós somos gregos. Só que a gente era pobre, e aí por conta de ser pobre, a gente acabou se endividando lá com os caras mais ricos. Foi lá no banqueiro, o cara que tinha uma grana lá na época, pegou um dinheiro com o cara, pegou lá uma mercadoria com o cara e não pagou, não conseguiu pagar. O cara podia nos escravizar. Graças ao Solon, isso não vai ser mais permitido, então a escravidão por dívidas vai acabar para todos os cidadãos nascidos na Grécia.
ou melhor, em Atenas. Tudo bem? Isso aqui vai ajudar muito, galera, porque, pô, mesmo sendo pobre, não tem mais risco de virar escravo. Então, tecnicamente, isso já melhora um pouco a minha condição social. Certo? Não existia escravo branco na época? Normal. Podia ser loirinho, olho azul, parecendo um copinho de leite. Se você fosse comprado numa feira de escravos, bem-vindo à escravidão. Se você estivesse passando, você sequestraram e te colocaram na venda. A sua pergunta é linda, porque eu esqueci de falar isso. Escravidão no mundo antigo não tem a ver com cor. Tem a ver com ser capturado em guerra ou se endividar. Tem nada a ver com cor. Branco, preto, azul, amarelo. Faz. Porque a maioria tá preto. Na África. Na Europa não. Ok? Aqui a gente está falando da Europa, na verdade. Sul da Europa, né? Ok? Espacialmente a gente está no sul da Europa. Bom, e tem contato com a África, porque tem contato com os povos do norte da África. As colônias fenícias, depois as colônias gregas, tal, que vão surgir e desenvolver comércio no mar Mediterrâneo e no norte da África. Ok? Então eles Lembra? tinham contato com o Egito, esses lugares assim? O tempo todo. Era meio que um mundo global, né? O mar Mediterrâneo era uma espécie de conexão mundial entre 3 continentes. Ásia, Oriente Médio, ali Ásia Menor, norte da África e o sul da Europa. Então o mar Mediterrâneo ele conecta 3 mundos, 3 continentes. Rola uma globalização ali. O mar Mediterrâneo ele move o mundo da antiguidade, pensando nesses 3 continentes. E os gregos eles são incríveis porque eles vão colonizar esse mundo todo. Por que os gregos influenciam tanto a nossa vida e a vida de outros continentes e outros povos? Porque eles foram criando cidades espalhadas por esse mar Mediterrâneo. Eles vão espalhar a cultura deles através do mar. Ok? Então, para finalizar, se você... Aí o Clístenes, o gostoso do Clístenes, ele vai criar o direito de participação política. O beijo irá lá, pobrezinho, agora já não pode ser escravo. Ô, da hora, valeu sol. Mas agora o Clístenes olha para ele e fala, não, o beijo é um cara legal, cara, é um cara bonito, tem o direito de participar das decisões políticas. Opa! Agora o beijo não vai poder participar das decisões políticas. Então o Clístenes ele arrebentou, ele deu o direito dos gregos nascidos na Grécia participarem das decisões políticas. Isso aqui é democracia, tá? Só que, para terminar, é uma democracia limitada, porque as mulheres, os estrangeiros e os escravos não são considerados cidadãos. É importante lembrar isso. Mas você já acabou de falar que o Saulo fez primeiro a escravidão e depois o Escravos comprados, não por dívida. Ok? Boa pergunta. Bom, como era o nome do governo deles, ô Keita? A Assembleia, que a gente chama de Assembleia dos Deputados hoje, chamava-se Eclésia, Igreja ou Assembleia, tá? E Bulé era o Conselho dos Anciãos. A Bulé era onde os homens maiores de 30 anos tal, se reuniam e falavam, vamos construir uma escola, vamos construir um teatro, vamos construir um estádio para fazer Jogos Olímpicos tal, vamos fazer uma festa para os deuses tal. Então os caras tomavam a decisão através da Eclésia e através da Bulé. E ao contrário de Esparta, que educava as crianças para matarem, os atenienses educavam as crianças para formar cidadãos cultos, inteligentes e politizados, ou seja, cidadãos que pudessem ser bons políticos. Ok? Atenas era bem diferente. Isso aqui vocês podem tacar na 3 e 4 direto na apostila. Cidadão é alguém que tem uma nacionalidade, né? O cidadão brasileiro, cidadão europeu, cidadão norte-americano, e ele tem o direito de participar da vida política de um país. Ser cidadão significa que você pertence a um país e tem direitos nesse país. Vocês são cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras. Tudo bem? E cidadania é automaticamente a sua prática social. Eu tenho cidadania brasileira, ou seja, eu posso votar no Brasil, eu posso ter uma empresa no Brasil, eu posso estudar no Brasil, certo? Então, ter cidadania é ter direitos dentro de um determinado território, dentro de um determinado país. Belezinha?